Glória a Deus. São exatamente 18 horas na capital dos Bandeirantes. Amados irmãos e ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Queridos irmãos e ouvintes, neste momento vamos fazer a poderosa oração do clamor divino. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus e clamar a Deus para que Ele venha nos socorrer, irmãos. Venha responder o nosso clamor. Aleluia! Precisamos, irmãos, clamar a Deus para que Deus visite os enfermos, os pobres, as viúvas, os encarcerados, aqueles que são escravos do pecado, meus irmãos. Temos que orar, buscar a presença de Deus. Irmãos, o Senhor está voltando, aleluia. E Ele não pode nos encontrar de braços cruzados, não, irmãos. Não temos que ficar nos distraindo com coisas do mundo. Nada disso, irmãos, pode acrescentar a nossa vida espiritual, não, irmãos. Só buscando a Deus mesmo. A salvação é que importa, irmãos. Temos que nos preocupar pelas almas. Quando a gente, meus irmãos, deixa de buscar a Deus, se distrai com um vídeo na internet para alegrar a nossa carne, irmãos, a gente está dizendo as entrelinhas, irmãos, que não amamos as almas, enquanto estamos distraídos, dando risada das coisas do mundo, das palhaçadas que Satanás envia, irmãos, para que a gente se distraia. Ele está matando as almas, irmãos. Muitas pessoas morrendo de acidentes, repentinamente, irmãos. Muitas pessoas sendo acometidas por enfermidades. Nós temos que estar alerta, orando a Deus, buscando a presença de Deus. Irmãos, antes de começar a orar, vamos meditar na palavra do Senhor. Está em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém, meus irmãos? Até aqui. Irmãos, sabemos que João, aquele que batizou Jesus, estava preso, meus irmãos. E é normal, meus irmãos, que uma pessoa presa, que serve a Deus, não fez mal a ninguém, sinta a sua fé sendo abalada, meus irmãos. João, ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e a voz dizendo: Glória a Deus, este é o meu Filho amado. Oh, irmãos, mas ele estava preso, e ali vinha um monte de dúvida no coração dele. Qual é aquele, meus irmãos, que está preso, encarcerado inocentemente, só por fazer o bem, só por falar de salvação, pregar a verdade, né, meus irmãos? E não se sinta abatido, às vezes querendo um socorro de Deus. Mas João estava no cárcere, meus irmãos. O que ele veio fazer na terra, ele cumpriu. Aleluia, que foi preparar o caminho para o Senhor. Foi ele que batizou Jesus. Glória a Deus. Ele que disse que o Senhor viria. E quando ele viu Jesus, ele disse: Este é aquele de quem lhes falei.
de quem tenho pregado todos esses dias. Mas no cárcere veio aquela dúvida: eu estou preso, parece que o Senhor não está me ouvindo. Então ele mandou perguntar a Jesus se ele era realmente aquele que eles estavam esperando, ou se viria outro, porque ele não via nada acontecer. Talvez João, meus irmãos, como os judeus, acreditava que o Cristo viria e se assentaria no trono de Davi e o reino dele seria terreno. Mas não, irmãos. O reino de Jesus não é da terra, né, meus irmãos? Então, Jesus respondeu para aqueles homens, disse: olha, vai lá e diz para João as coisas que ouvis e veis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, meus irmãos, o Senhor estava dizendo: só o Filho de Deus, aleluia, o Salvador que vocês estão esperando, tem autoridade para fazer esse milagre. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isso era um sinal de que ele era realmente aquele que Israel estava esperando, o Rei dos Reis, meus irmãos, porque nenhum outro consegue fazer tais milagres, meus irmãos. Diga a ele, aleluia, que tenho feito todos esses milagres e ele saberá que eu sou aquele que vocês estão esperando. Meus irmãos, claro, Paulo depois curou o paralítico, Pedro curou o paralítico. Muitos milagres os servos de Deus fizeram, meus irmãos, assim como Jesus, né, meus irmãos? Mas aí ninguém poderia dizer que esses tais seriam filhos de Deus, não. Eles fizeram esses milagres porque Jesus deu autoridade para eles fazerem. No nome dele, esses milagres seriam realizados. Então, meus irmãos, todos esses milagres que o Senhor Jesus citou, só o Filho de Deus que faz, irmãos. Mesmo que nós também oremos pelo paralítico e ele passe a andar novamente, pelo cego e ele passe a enxergar, pelo surdo, né, e ele passe a ouvir, mas não somos nós, é o Senhor Jesus que opera este milagre. Glória a Deus. Então o Senhor mandou falar para João acerca dos grandes milagres que ele estava realizando e que era a comprovação de que ele era realmente aquele que ele estava esperando. Meus irmãos, na luta, não duvide de Jesus, creia. Este sofrimento, essa situação difícil, tem vários propósitos. Um deles pode ser buscar mais a Jesus, para glorificar a Deus quando a bênção chegar. Glória a Deus. Tem várias situações que nos levam a passar por problemas aqui na terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Esta foi a palavra de hoje, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar, vamos apresentar toda a nossa família, toda a humanidade nesta oração. Feche seus olhos e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, de oração, ó Pai, os meus olhos se voltam a Ti, ó Deus, para buscar, suplicar o Teu perdão. Pedir, ó Deus querido, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, minhas iniquidades. Pedir, Senhor, que o Senhor perdoe a minha irmã, meu irmão que está orando, ó Pai. Perdoa este ouvinte, meu Deus querido e amado. É necessário, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, para que as nossas orações não venham ser impedidas. Senhor, queremos agradecer por esta manhã na Tua presença, pelo grande livramento que o Senhor nos concedeu, Pai querido, neste dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo alimento cotidiano que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Deus, pela grande vitória, Pai querido, de poder orar a Ti neste momento, meu Pai. Quantos livramentos recebemos, ó Deus, quantos livramentos o Senhor concedeu à minha família e aos meus familiares. Quantos livramentos o Senhor concedeu à família deste amado ouvinte que está orando comigo, meu Pai. Senhor, uma grande multidão, milhares e milhões de irmãos estão orando agora a oração do Calvário, Senhor, não só para pedir, mas para agradecer. Senhor,
Queremos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor volte a visitar os hospitais, meu Deus. Continua, Senhor, dando entrada ali, ó Deus, na UTI, no CTI, ó Pai, pois a Tua presença, Senhor, afugenta as trevas, frustra os planos de Satanás, e a ceifar esta alma que se encontra em estado grave. Meu Deus, santo e poderoso, aqueles que estão colocados em aparelhos para se manterem vivos, opera um milagre, Senhor, para curar esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqueles que estão em coma, meu Deus querido e santo, os quais os médicos já desenganaram, mas o Senhor é aquele que não desengana ninguém. Nas Tuas mãos está todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor pode restituir a vida para esta pessoa que está morta, meu Deus, está vivendo somente porque os aparelhos estão ligados nela, meu Pai. Grandes milagres assim o Senhor já fez, Senhor. Aleluia, que deixaram os médicos pensativos. Quando a Tua glória resplandece, aleluia, a cura acontece. O espírito da morte se afasta e vai embora. Por isso, Senhor, que oramos, clamamos a Ti. A oração, ela tem o poder de libertar, de curar, de ressuscitar os mortos. Oh, Pai querido e amado, responde este irmão, esta irmã, que ora com fé agora, meu Deus, pedindo a vitória, Senhor, naquilo que cada um está precisando. Meu Deus, responde, Senhor, o clamor desta minha irmã, deste meu irmão, deste ouvinte. Visita, Senhor, os prontos socorros, as emergências, ó Pai, grandes multidões de enfermos nos hospitais, sofrendo e gemendo, sentindo dores. Livra, Senhor, dessas dores, ó Pai querido e amado, essa pessoa que sente formigamento nas mãos. Repreende, Senhor, o infarto, Senhor, desobstrui esta veia entupida nesta pessoa agora. Em nome de Jesus, ó Pai, socorre esta pessoa que está infartando agora, meu Deus querido e amado. O Senhor é aquele que socorre, que dá a vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá livramento para este homem. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, o espírito assassino que quer deixar essa casa enlutada, meu Deus. Tem misericórdia. Saia, espírito da morte, deste lugar agora. Saia da vida deste homem agora, pelo poder do nome de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Saia em nome de Cristo. Saia e não volte mais. Dá vitória, Senhor, para este homem, meu Pai, para esta família, meu Deus, em nome de Jesus. Visita, ó Pai querido, os asilos, orfanatos. Visita, Senhor, os velhinhos que estão sofrendo, ó Pai, com dores nos ossos, osteoporose, Senhor, artrite, artrose, oh, meu Deus, enfermidades que vêm com a idade, Senhor, com os muitos anos de vida, meu Pai. Meu Deus, que esta pessoa, Senhor, este idoso, volte sua mente para Ti agora, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo suas transgressões passadas e se rendendo a Ti e crendo, Senhor, que o Senhor perdoa os pecados e opera sinais e maravilhas nessas vidas. Meu Deus, toma, Senhor, esta pessoa agora nas Tuas mãos. Pai querido e amado, visita os orfanatos, as criancinhas, Senhor, aguardando para serem adotadas. Prepara homens, mulheres de bom caráter, Senhor, para ensinar o bom caminho para esta criança, porque a Tua palavra diz, Senhor, ensina o caminho qual Teu filho deve andar, e quando envelhecer, não se apartará dele. Oh, Jesus, ensinamento, Pai querido e amado. Essa criança no orfanato precisa, Senhor, de um pai assim. Toma nas Tuas mãos, abençoa em nome de Jesus. Dá livramento às parturientes, visitando, Senhor, ali as maternidades. Visita, Pai querido, as criancinhas que estão na incubadora, essas contrações, essas dores, essa gravidez de risco.
dá o grande livramento para esta mamãe agora. Deus Santo e Poderoso, visita os presidiários, ó Pai. Muitos ali estão arrependidos dos seus pecados, estão pedindo uma segunda oportunidade. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar na vida desse presidiário, que ele venha reconhecer os seus pecados, Senhor, e se converter a Ti. Meu Deus, aqueles que estão pedindo, Senhor, socorro, pedindo, Senhor, que o Senhor os perdoe, perdoa, meu Pai, abençoa, Senhor, usa-os como homens de Deus ali dentro do cárcere, Senhor, para ganhar as demais almas para Ti. Visita, Senhor, neste momento os lares enlutados, aqueles que sofreram perdas, Senhor, o seu ente querido partiu e estão sofrendo muito, Senhor. Só o Senhor para consolar esses corações. Consola, Senhor, esta pessoa, meu Pai, que está sofrendo. Vivemos, Senhor, em um mundo decaído, ó Pai querido, onde todos morrem, meu Deus. Por isso devemos, Senhor, estar orando. Não deixa, ó Pai querido, que nenhum dos teus servos, que nenhum das tuas servas venha se distrair com as coisas do mundo, não, meu Pai. Porque enquanto muitos estão se divertindo, Satanás está matando as almas, destruindo casamentos, ó Pai, separando, levando para o inferno. Meu Deus, quantas pessoas atribuladas, querendo tirar a sua própria vida. Satanás enganando essas pessoas, dizendo que se elas fizerem isso, o sofrimento acabará. Meu Deus, não deixa, meu Pai, não deixe Satanás enganar esta pessoa, não. O adversário costuma, Senhor, usar a Tua palavra para enganar, dizendo que Sansão tirou a sua própria vida. Mas nós sabemos, Senhor, que Sansão foi chamado para derrotar o inimigo do seu povo. Ele foi rebelde, Senhor, é verdade, mas o Senhor ouviu a oração dele, a última oração em que ele pedia que o Senhor restituísse a sua força, pelo menos a última vez. Aleluia! E o Senhor ouviu a oração de Sansão. O Senhor ouviu porque o Senhor perdoou os pecados dele. O Senhor não ouve a pecadores, diz a Tua palavra. Se o Senhor restituiu a força dele, é porque o Senhor o perdoou. E o nome dele se encontra, Senhor, no livro de Hebreus, ó Pai querido e amado, entre os valentes da Bíblia. Meu Deus querido e santo, ali não foi um suicídio, Senhor, foi um soldado indo para a guerra. Quando o homem vai para a guerra, Senhor, um soldado, um guerreiro, vai para a guerra, lutar pelo seu país, pela sua nação, ele vai, Senhor, sabendo que pode morrer em batalha. Isso não é suicídio, é cumprimento do seu dever. E então Sansão, meu Deus, cumpriu com seu dever, que foi matar os filisteus. E diz a Tua palavra que ele matou mais na sua morte do que na vida. Meu Deus santo e poderoso, que este espírito do diabo não venha enganar esta pessoa dizendo que ela precisa tirar sua vida porque Sansão tirou, não. É mentira do diabo. Não deixa, Senhor, dá o livramento a esta pessoa agora que está pensando, meu Deus, em cometer tão grande atrocidade contra o corpo que é o templo do Espírito Santo. Dá o livramento, Pai, peleja, dá oportunidade de salvação para esta vida. Meu Deus, visita esses jovens que estão sendo levados para serem abatidos, Senhor, que foram vistos como traidores de facções criminosas, estão sendo levados para serem aniquilados. Dá o livramento, dá oportunidade de salvação. Liberta esses algozes também, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pois são só instrumentos de Satanás. O Senhor não tem prazer na morte deles, ó Deus. Liberta essas almas, Pai, em nome de Jesus. Liberta o feiticeiro, o macumbeiro, liberta o espírita, liberta a prostituta, o garoto de programa, liberta o homossexual, liberta o traficante, o viciado, o assaltante, o ladrão, o assassino. Liberta aqueles que estão na fornicação e no adultério. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Dá livramento aos que estão viajando pelo ar, pelo mar e por terra. Livra de acidente do homem violento e que elas possam chegar ao seu destino são e salva. Pai querido, eu quero te agradecer por mais este momento de oração e pedir ao Senhor que fique conosco neste início de noite, Senhor, assim como o Senhor foi conosco nesta manhã,
e neste dia. É o que eu te peço e já te agradeço. Estou certo da tua resposta, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe. Aleluia, creia, meus irmãos, que Deus ouviu a tua oração, minha irmã. Deus ouviu, meu irmão, o teu clamor. Aleluia, creia que o Senhor está dando a resposta, está visitando aquele por quem você orou neste momento. Irmãos, Deus está concedendo a resposta da causa na justiça, irmãos. Você que está esperando, aguarda que esta semana ainda você vai receber uma correspondência. Aleluia, glória a Jesus. A vitória que você tem pedido a Deus na causa na justiça, o Senhor está entregando ainda nesta semana. Irmã, o Senhor está trabalhando no coração do teu esposo. Persevera, continua orando, não desanima não. Aleluia, que a bênção está chegando. Você vai perceber ele mudando de atitude, glória a Deus, ele sendo mais atencioso, ouvindo mais o que você tem a dizer sobre a palavra de Deus. Saiba que é a resposta da tua oração, minha irmã, é o Senhor respondendo ao teu clamor, é o Senhor trabalhando no coração do teu esposo. Eu, minha irmã, esse teu filho, o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dele, minha irmã. Você vai contar o testemunho. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, olha, meus irmãos, só o fato de podermos respirar, de estarmos saudáveis para falar, para pregar, é uma grande bênção, meus irmãos. Poder fazer a obra de Deus, poder fazer aquilo que Deus mandou, orar pelas almas, clamar, vigiar, jejuar. Glória a Deus, fazer o ID do Senhor, meus irmãos, é um privilégio. Quantos estão nos hospitais, irmãos, arrependidos de não terem atendido a esse chamado de Cristo e fazendo voto para que Deus venha tirá-los de lá para fazerem a obra. Meus irmãos, é muito ruim, meus irmãos, estar internado, estar paralisado numa cama, meus irmãos. Aleluia, ciente de que tudo que nos acomete é consequência do pecado, né, meus irmãos? Por isso que temos que orar, meus irmãos. Vamos continuar orando, pedindo a libertação e a salvação das almas lá fora. Deus abençoe, meus irmãos. Logo mais, 0 hora, estaremos de volta com a oração do agradecimento. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia de livramento. Amém? Agradecer pela vida da nossa família, meus irmãos, da nossa parentela, os grandes livramentos que Deus deu neste dia. Deus abençoe, meus irmãos. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.